Bom dia, Brasil! Bom dia, família! Canção Nova! Como é bom chegar até você, chegar até o seu lar, até o seu ambiente de trabalho. Você que está também agora, quem sabe, aí na academia, né? Caminhando, correndo, fazendo sua atividade física, acompanhando a programação da Canção Nova. Está no ar o Sorrindo pra Vida. E esse é o convite que a Canção Nova faz para você nesta segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026. Sorrir para a vida, sorrir para o dia de hoje, para esse dia que se chama presente, porque é um presente que Deus nos dá. Vamos viver bem o dia de hoje? Vamos nos propor a isso? Aproveitar cada momento que Deus nos dá. São 24 horas que Deus nos dá como um belo presente e que nada tire a nossa paz hoje. Que nada venha roubar a paz do nosso interior e do nosso coração. Nem a enfermidade, nem o desemprego, nem a dívida, nem o sofrimento, mas que em tudo o nosso olhar esteja fixo em Jesus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom estar junto com você nessa manhã. Eu estive no meu período de férias junto com a minha família lá em Votorantim, no interior de São Paulo. Foi uma bênção, né? Reencontrar meus pais, meus familiares. Mas agora estou aqui de volta para a missão junto com os meus irmãos. Porque a gente gosta de repetir isso. Ninguém é bom sozinho na Canção Nova. Nós somos comunidade, nós nascemos em cacho, né? Então, só com os meus irmãos é que eu posso realizar plenamente a minha missão. E graças a Deus estou aqui para acolher também você. Você de todo o Brasil que nos acompanha pela rede Canção Nova de Rádio. Aquele bom dia especial para os nossos ouvintes. Para você que está em Portugal agora nos acompanhando. Para você que está acompanhando nesse momento a reprise. A graça de Deus também se atualiza nesse momento, porque a palavra de Deus é sempre atual, meu irmão, minha irmã. E que bom, olha, a Cachoeira Paulista, depois de muitos dias de chuva, a chácara de Santa Cruz estava quase encharcada de tanta chuva. Teve o ENF aqui esse final de semana, né? Que aliás começou desde quarta, quinta-feira. A chácara de Santa Cruz estava linda, gente, cheia de tendas, né? Com os ministérios ali da Renovação Carismática Católica. Um abraço para toda a igreja, que é tão viva e linda no Brasil inteiro. E estavam reunidos aqui, na Canção Nova. Deus abençoe todos aqueles que retornaram ontem para casa também, alguns até chegando hoje pela manhã. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que agora também se prepara para acolher a palavra de Deus. E quero acolher meus irmãos que estão aqui na bancada também, com muito carinho. Quero acolher o Flavinho. Bom dia! Bom dia! Paz! Rapaz, que alegria imensa poder estar hoje aqui nessa bancada abençoada, com esses irmãos, com você, com toda essa equipe maravilhosa, trabalhando com tanto afinco, né, com tanto esmero, com tanto amor, para fazer com que a evangelização aconteça, para fazer com que chegue até você o anúncio de Jesus Cristo. E nesse anúncio está contido a sua segunda vinda definitiva, pela força e pelo batismo no Espírito Santo. Essa é a missão da Canção Nova. Tudo que acontece na Canção Nova, seja uma música lançada, seja uma pregação feita, seja um programa de televisão, um programa de rádio, tudo que é feito na Canção Nova tem essas duas finalidades: preparar um povo bem disposto para a segunda e definitiva vinda de Jesus na força e no poder do Espírito Santo. E é isso que vai acontecer e já está acontecendo aqui no Sorrindo para a Vida. Feliz de estar com você. Já lembrando a você que eu gosto sempre de lembrar a família Canção Nova, quando eu estou aqui nos programas, que a Canção Nova, ela precisa de você, ela depende de você. A Canção Nova, ela tem na sua essência, na sua raiz, essa pobreza evangélica. O que é a pobreza evangélica? É a dependência total de Deus. E a dependência total de Deus, ela se manifesta através da providência de Deus que passa pelo coração de cada um que é membro da família Canção Nova, ou seja, pelo seu coração generoso. Então não se esqueça, finalzinho de mês, a Canção Nova precisa de você. Você vai ser abastecido, alimentada pela palavra de Deus, pela oração nesse programa. Mas se você já pode agora, nesse momento, nessa manhã, fazer a sua doação, ajudar de forma generosa a Canção Nova, é muito simples: pix.doação@cançãonova.com. Não se esqueça, a Canção Nova precisa de você. E eu quero já mandar um abraço, que agora nesse sábado eu vou estar num lugar que eu amo demais, com o povo que eu amo demais e que ama demais a Canção Nova também, que é Alagoas, em Maceió. Vai estar acontecendo neste sábado, dia 31,
o Luau com Cristo, que é o maior evento católico hoje que tem em Alagoas. E eu vou ter a honra de estar fazendo um show nesse evento, que acontece lá no estacionamento do Parque Shopping Maceió. Totalmente gratuito, quem vai pode levar 1 quilo de alimento não perecível, pode inclusive fazer ali uma oferta voluntária para ajudar também na estrutura do evento, mas vai estar lá, Colo de Deus, o Padre Bruno Costa vai estar lá também, o Dom Beto, que é o bispo, né, da Arquidiocese de Maceió, Ministério Tronos, enfim, vai ser uma noite muito especial, começa às 3 da tarde e vai até às 5 da manhã. Vai, assim, todo sábado de evangelização em Maceió e o povo de Maceió sabe o amor, o carinho que eu tenho por eles. Então, quero me encontrar com você aí no Parque Shopping Maceió, neste sábado, no Luau com Cristo. Vai ser uma experiência linda e vai ser muito bom poder abraçar. Toda vez que eu vou em Maceió, em Alagoas, todo lugar que eu ando, sem exceção, se eu entro numa padaria, se eu entro num açougue, se eu estou passando ali pela orla de Maceió, você vai numa missa, todo lugar, não há uma pessoa que não conheça a Canção Nova e que não diga que assim, olha, manda um abraço para a bancada lá, porque eu acompanho todos os dias o Sorrindo para a Vida. Então, um beijo carinhoso para o povo alagoano, especialmente você de Maceió. Um beijo aí para o povo, né, de Alagoas, de Maceió. E não perca essa oportunidade, né, de estar nesse evento. E obrigada por amar a Canção Nova e ajudar também. Sapo, querido, esteve esse final de semana no retiro aqui da Canção Nova, se preparando, né, para o nosso compromisso. Bom dia. Bom dia. Preparação para o nosso compromisso, né, dia 2 de fevereiro. Fiz esse final de semana, foi muito bom. Foi a pregação, assim, de alto nível, né? E você demorou para voltar, hein? Ah, é? Você achou? Demorou. Então, você percebeu que eu estou com um kit hoje aqui, ó, camiseta. Olha, linda, São e José. Xícara. Ó, verdade. É de São José, ó. Combinando. É que não falha. Então, olha aí, ó. Modelo, junto com a xícara, a camiseta, você adquire e ajuda a Canção Nova, como o Flavinho falou aí. Maravilha? E a Canção Nova vai ajudar você. Amém. É isso aí. É verdade. São José não falha, né? Com certeza. Peça a intercessão também dele hoje para aquilo que você precisa. Ele intercede. Ele cuidou da Sagrada Família. Ele também intercede por cada um de nós. E quero acolher também com muito carinho Márcio Mendes. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Tudo bem, Patrícia? Tudo ótimo, graças Sentimos a Deus. saudades. Eu também senti, obrigada. Que bom que você está aqui. Que Muito Deus te obrigada. abençoe. Amém. Que Deus nos abençoe a todos, meus irmãos. Uma boa, excelente segunda-feira para nós. Uma excelente semana que está começando. Que seja realmente uma semana no Espírito Santo, na força da graça de Deus. Que o Senhor ilumine os seus caminhos. Que o Senhor venha ser a resposta que você tanto precisa. Nós muitas vezes começamos as nossas atividades carentes de força, né? Mas Jesus prometeu que ao nos dar o Espírito Santo nós receberíamos a força. Então que nesta manhã você possa se abrir para a palavra de Deus, possa se abrir a Deus pela oração, para que você tenha força, sabedoria, coragem e essa semana seja verdadeiramente uma semana maravilhosa, repleta da graça de Deus. E ponho aqui à sua disposição já a palavra do Senhor que está em Lucas capítulo 18, versículos do 1 ao 8. Essa é a palavra que vai nos dirigir nesta manhã aqui no Sorrindo para a Vida. E quem sabe, não é? É a palavra que vai dirigir o seu dia. É a palavra que vai dar a você o discernimento que você está precisando. É a palavra que vai ser a resposta do Senhor para você. Então, muita coragem, muito ânimo, porque o Senhor está nos dando de presente este dia. Amém. E como eu disse, a chácara estava quase encharcada, mas Deus mandou um dia lindo de sol agora. A gente estava até conversando, né, fora do ar, eu e a Valdênia. Hoje é dia que dá para lavar roupa, né? Bom dia, Valdênia. Bom dia, Patrícia. Bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada. Deus abençoe você, toda a sua família. Amém. E vamos juntos, né, gente? Na graça de Deus, na força desse carisma que nos une, fazendo a missão acontecer, fazendo a vontade de Deus acontecer, acolhendo a vontade de Deus que se estabelece no nosso hoje. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Bom dia, Tudo Márcio, bem? Flavinho, Sapo. Bom dia para você de casa. Aqui, entre tantas coisas, eu tenho a missão de te acolher. Então, com muito amor,
Todos os dias eu tenho pedido a Nosso Senhor isso. Que o Senhor me dê o rosto dele, o sorriso dele. Estou sendo muito ousada ultimamente, sabe, gente? O nosso carisma pede isso. Pede parresia, o nível de santidade que o Senhor pede de nós, de compromisso com Ele acima de tudo, também pede essa ousadia. Então diz assim, Senhor, que o nosso rosto, que o nosso olhar, que o meu sorriso, que tudo isso, que Deus é o Deus do impossível, das grandes coisas, que seja instrumento de cura, de libertação na vida de cada uma das pessoas. Então eu acordei com este propósito, que hoje nosso Senhor, através de nós, realize grandes coisas em sua vida, a partir de nós e apesar de nós, grandes coisas o Senhor fará. Então convido você a ser ousado também e a abrir-se, dilatar o coração e a alma para os prodígios de Deus. Eu sou testemunha, eu vi grandes milagres aqui nesta bancada, neste púlpito, aqui nesse altar da Palavra de Deus. E eu tenho certeza que nosso Senhor segue agindo em nosso meio. Então vamos para frente com esperança. Patrícia, eu como sou uma boa observadora, sim. Eu já observei que do lado de lá já tomaram café. Flavinho tá com a Ana aqui. Bom dia pra Ana. Eu ia dar um bom dia pra ela também. Um beijo pra Ana. Já bom dia pra também Célia Regina. Já também tomaram café. Também, já comeu a broa deliciosa. Boa. Muito boa. Da padaria, né? Da padaria Vovó José. Um abraço para todos que fazem parte dessa companhia de pesca. Me faz a gentileza, Márcio. Obrigada. Eu quero agradecer a todo mundo que já está participando conosco. O Flavinho disse muito bem. É reta final do projeto Dai-me Almas. Você acredita que a gente só tem essa semana? Com a graça de Deus, auxílio da Virgem Maria e a sua ajuda. Então, por favor, não fica de fora não. Já vá me dando feedback, obrigada, da sua ajuda para a Canção Nova hoje. O povo de Deus é muito carinhoso. Depois eu distribuo para vocês, viu, meus irmãos? Vocês acreditam que a gente ganhou goiabada cascão? Como é que diminui a bochecha desse jeito, minha gente? Eu quero agradecer com todo carinho. Venho de Belo Horizonte, venho agradecer o livramento que Deus nos deu na quinta-feira. O nosso ônibus bateu. Nossa, ela disse que ficou destruído. Agradeço a Deus, pois ninguém se feriu. Nenhuma vítima fatal, graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor que é fiel e que nos ajuda em todas as circunstâncias. É a Andréia Andrade, nós louvamos a Deus por esse livramento também, obrigada. E na verdade, a goiabada cascão veio de Minas também, mas foi de Muriaé. Para a equipe da bancada do Sorrindo para a Vida, estive no ENF e gostaria de deixar esta gostosura. Sou sócia há vários anos e minha mãe, Belinha, também assiste todos os dias o Sorrindo para a Vida, fazendo costura. Olha, um abraço, beijos a todos vocês. E ela disse aquilo que nós sempre dizemos, né, gente? O motivo pelo qual a gente ajuda a Canção Nova. Ela deixou aqui, ó, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. A Elizabeth disse que já deixou a contribuição dela também. Eu vou pegar aqui, eu vou mostrar, porque no primeiro momento eu fiquei confusa. Tem para todos nós, tá, meus irmãos? Depois eu distribuo só para a gente ganhar tempo. Mas tá escrito assim, de Silvânia para Sapo. Eu falei, será possível? Era melhor ela ter entregado em casa? Eu pensei, né? Eu acabei de sair de casa. Eu falei, por que a Silvânia mandou para mim? Outra Silvânia, é outra. Porque a esposa do Sapo também se chama Silvânia, né, gente? Não podia perder de jeito nenhum a brincadeira. Mas a Silvânia, nossa amiga, ela deixou aqui um bilhetinho, um presentinho para todos nós. Ela diz, Val, eu sou a Silvânia de São Paulo e assisto Sorrindo para a Vida todos os dias. Gostaria que você mandasse essas lembranças da minha família aí no programa. Ô Silvana, muitíssimo obrigada. Vou entregar em mãos aqui para os meus irmãos. Flavinho fica feliz, porque ela é tão caprichosa que ela colocou assim, para o músico do dia. Muito bem. Olha só! Como é o músico do dia, não tem nome, é para quem está aqui. Né? E a providência deixou para você, Flavinho. Aí, ó. Agradeço o carinho de todos vocês, muitíssimo obrigada. Tem muitas doações. Patrícia me ajudou subindo aqui com Generoso, que o povo vai chegar lá na minha casa. Então, obrigada. Estava pesado, né, Patrícia? Pesado, bastante. Ao longo da semana eu vou lendo aqui as participações, lendo Generoso, mas hoje uma peculiaridade. Quem é de casa, da família Canção Nova, quem acompanhou na semana passada, Patrícia, nós estivemos aqui com a Ivana também na bancada.
Aí a Ivana sendo Ivana, né? Eu estava me preparando para vir, Flavinho, aí eu estou ouvindo batendo na porta do meu apartamento. Quando eu penso que não, eu falei, pode entrar. E falando baixinho, tinha uma pessoa ainda que estava dormindo. Entra a Ivana, esbaforida. Ela, Val, você não vai acreditar. Não era nem 7 da manhã. Ela disse assim, uma pessoa me entregou uma doação e pediu para eu te entregar. Só que tinha muitas pessoas, na sexta-feira você ainda ficou cumprimentando algumas, eu fui para casa e me esqueci. Coloquei no bolso da calça, lavei a calça. Lavou a calça com bilhete e tudo. Mas a Ivana, caprichosa como é, e eu ainda pensei assim, que estava embaladinho. Eu falei para ela assim, Márcio, falei, nossa Ivana, mas lavou? Lavou a seco, porque não está nem demonstrando nada. Ela, não, eu tive que colar o bilhetinho. Fez uma reconstrução. Reconstruiu o bilhetinho. Ela falou, e eu não podia deixar de forma nenhuma de entregar em mãos. Então, é uma doação no valor de R$300 e também o bilhetinho que eu faço questão de ler aqui, porque no finalzinho dele, ela disse assim, se possível, eu peço que fale o nome da minha mãe, que é a dona Iracema. Nós somos de Valença, no estado do Rio de Janeiro, e é a nossa querida amiga e irmã, a Luciene. Ela diz assim, bom dia, nossa gratidão pelos bons ensinamentos e motivação proporcionada por este programa. Deus abençoe a vida de cada um de vocês da Canção Nova. Obrigada por tudo que vocês têm feito em nossas vidas. E segue a colaboração do meu Algo a Mais, que é a nossa querida Dona Iracema. Mas contribuiu a Dona Iracema, a Patrícia, a Daniele, o Arthur e a Luciana, todos do estado do Rio de Janeiro, um bilhetinho muito lindo. Obrigada a Ivana, que com muito esforço e responsabilidade entregou, chegou direitinho aqui, tá bom, minha gente? E ela já deixou algo a mais para o projeto da M Almas. Eu reforço esse convite. pix.doação@cançãonova.com. Deixe a sua participação, seu algo a mais. Hoje a Patrícia disse que ela vai contar o testemunho. Então, estou passando a bola para a Patrícia, para ela compartilhar conosco, que a gente precisa ouvir Deus agindo em nosso meio. Isso mesmo, mas vai mandando também pelo e-mail, Sim, né, Val? Por favor, repito então, sorrindopravida@cançãonova.com é o nosso e-mail. E lá no Instagram, fotinho já tá lá, minha gente. Você já pode curtir, compartilhar. É @sorrindopravida.cn. Estou esperando por você. Isso mesmo, Val. Eu fiz questão, porque enquanto eu estava no período de férias, chegou, né, da dona Marlene Barreira de Alencar, lá de Salvador, Bahia, uma carta muito carinhosa. Eu fiquei muito comovida. Ela mandou 3 caixas de doações aqui para Canção Nova, para o Bazar Canção Nova. E ela diz assim, prezada Patrícia, há bem pouco tempo me foi dada a oportunidade de conhecê-la através do programa Sorrindo para a Vida. E ela diz, nesse dia que a conheci, você aconselhou os ouvintes a tirarem dos armários objetos que há muito tempo estão fora de uso e doarem para o bazar e brechó da comunidade. Foi um dia em que nós falamos sobre o Retiro da Boa Morte. E aí a gente explicou o que era o Retiro da Boa Morte aqui. E ela diz, diante de sua sugestão, eu não perdi tempo. Dirigi-me à área de serviço da minha residência, onde existe um armário fechado a chaves. E ela diz que ela abriu aquele armário, que estava guardado muitas coisas, inclusive novas, sem uso. Arrumei em caixas todos os objetos, deixando o tal armário vazio. Isto, ela diz, eu estou enviando a vocês 3 caixas e o que restou eu mando posteriormente. E ela diz depois na carta que aquilo trouxe uma grande paz a ela e uma leveza interior. O fato dela ter tirado tudo aquilo que estava guardado há muito tempo. Engraçado, né, Patrícia? Como é que isso se reflete na alma. É uma faxina que a gente faz por fora, mas ela organiza a gente por dentro. A gente tira essas coisas que dentro da casa estão congestionando espaços físicos, mas é impressionante como isso faz bem para a gente por dentro. Não é? E aqui eu estou dizendo das coisas que nós doamos, mas também das coisas que nós limpamos e colocamos no lugar. Estou falando de objetos que a gente tem em casa, mas também no cuidado com nós mesmos. A gente cuida por fora e o Espírito Santo arregaça as mangas e trabalha conosco
arrumando a gente também por dentro. Então, bendito seja Deus pelo que você fez, querida. Você pode ter certeza que vai ajudar aqui duplamente. Ajuda a Canção Nova, não é, nas suas despesas de cada mês, porque manter os meios de comunicação evangelizando é um grande desafio para a Canção Nova todos os dias. Mas o gesto que você fez também será caridade para muitas pessoas que poderão adquirir esses itens a um preço acessível. Não é? Então, a Canção Nova ajuda, porque coloca num valor que muita gente que não tem condições financeiras acaba podendo comprar. E esse valor que a pessoa paga pelo que você nos doou, entra também para ajudar esta obra a continuar esse belo trabalho de evangelização, de promoção humana. Quanto bem essa Canção Nova tem feito a tantas pessoas, e por uma razão especial. A Canção Nova é de Deus. E você, olha, fez um gesto muito bonito. Que Deus te abençoe. O que você percebeu seja só o começo de muita coisa boa que virá aí para a sua vida. E que sirva também como exemplo para muita gente que precisa fazer isso. Desentulhar, tirar coisas em bom estado, que estão guardadas, né? Faça o que a dona Marlene fez. Ela diz, as doações que eu tenho feito, pois essa não é a primeira, ela é sócia, Márcio, meus irmãos, desde 1986. Olha que lindo. E ela diz assim, quando só existia a rádio, ela falou, foi muito proveitoso, né? E daí ela diz, pôr em prática a sua sugestão, porque estou me sentindo mais leve depois que me desfiz de tantos pertences. Agora, né, ela se apresentou dizendo que ela tem 90 anos. Olha. Ela mandou a foto, mas você não vai acreditar. Gente, mostra essa mulher linda com o irmão nunca que tem José, que tem 100 anos, gente. Nossa. Não parece. 100 anos. Acredita? Olha lá. que lindos. A dona Marlene. Quem dera a gente chegar. Não é, gente? Aos 100, aos 90. Inteiros, sim, lindos, desse jeito. E os dois, né? Fizeram esse gesto, ele também, junto com ela, e ela diz assim, ela fala depois sobre valorizarmos a igreja, que ela vem de uma família tradicional católica do Ceará, uma família que foi levando para os filhos, né, para aqueles que são os descendentes, a fé católica cristã. E ela diz, segue essa foto tirada na comemoração dos 100 anos do meu irmão José, né, que é viúvo, eles moram juntos, e ela diz, segue também esse cartão de Natal que eu recebi do Padre Jonas, em agradecimento à primeira doação que eu fiz em 1986. Isso me comoveu. No dia que eu abri, eu fiquei muito emocionada. Olha o envelope, gente. E olha esse cartão lindo que ela recebeu da Rádio Canção Nova. Vamos mostrar em detalhes. Olha o carinho, gente. Nós espalhamos o amor pelo ar. Só uma relíquia. É uma relíquia da Canção Nova que eu li com muito carinho. Dentro tem uma cartinha bem carinhosa, né, que nós mandamos para ela. E aqui dentro uma mensagem de Natal linda. Eu fiquei muito comovida porque ela retornou para mim, porque ela sabe que eu trabalho na Rádio Canção Nova, né, e o amor que eu tenho pela Rádio Canção Nova. Então, dona Marlene, avisa aí, olha, quem conhece a dona Marlene. Ela mandou muitas coisas lindas, gente. Artesanatos que são assim, ponto de cruz, é isso mesmo que fala? Eu acho que... Crochê, muitos desses aqui, mas também, Márcio, meus irmãos, aqueles talheres que eu falei, olha, não é nem para o bazar, a gente tem que mandar para o Wanderson, responsável da Canção Nova, aqueles talheres dourados e alguns até de prata, sabe? Nossa. Que é aquela guardado de família durante anos, sabe? Gerações. E muitas coisas em caixa. Foi tudo já direcionado, a nossa diretora já direcionou tudo, encaminhou, dona Marlene. Então, a nossa gratidão dos nossos irmãos que doaram aí do Rio de Janeiro R$300, daqueles que estão doando aquilo que pode, mas uma família, né, que se dispõe a desprender, a tirar aquilo que é lá da família deles e doar para a gente. Tudo isso revertido para a salvação de almas. Muito obrigada mesmo, a nossa gratidão. E a dona Marlene, com certeza, durante todos esses anos, tem sido alimentada pela Canção Nova, sustentada pela Canção Nova. Por isso a fidelidade dela. Eu faço questão de mostrar a cartinha também, Celso, porque a letra dela é linda. Olha que capricho essa carta. E a gente valoriza tudo que chega, cada doação. Muito obrigada
Obrigada. Eu aproveitando esse testemunho, eu quero trazer algo aqui da palavra de Deus, que ela nos orienta, não é? E que também será para nós uma direção na nossa quaresma. A quaresma está chegando, nós temos menos de um mês, nós já temos avisado que vamos fazer aqui o nosso retiro quaresmal, através deste livro, que vai ser a nossa direção espiritual no ano de 2026, é o livro Na Presença do Deus Vivo. E você que ficou pensando aí, nossa, é mesmo, eu também preciso dar uma ajeitada na minha vida. Tem uma ordem na palavra de Deus que diz assim, que nós devemos nos desvencilhar dos nossos pecados e deixar para trás não só os pecados, mas tudo o que nos atrapalha. Está em Hebreus. Deixar para trás tudo que nos atrapalha. E é justamente o capítulo 1 aqui do livro Na Presença do Deus Vivo. Então deixa eu trazer um trechinho aqui para você. E olha o que diz. Jesus é a resposta de Deus a todas as nossas necessidades. Mas Ele é a resposta de Deus, sobretudo, à questão mais grave que nos atingia. Nós estávamos perdidos, condenados. Não havia solução para o mal que nos havia abatido. Então Jesus veio nos resgatar, veio nos ajudar, desde que o aceitemos. É preciso aceitar. Há muitas pessoas que não experimentam a salvação, o socorro de Deus, porque disseram com a boca, mas não com o coração, que aceitam essa ajuda. Então, desde que o aceitemos, pois todos nós precisamos de cura, todos temos necessidade de que Ele nos liberte. Mas para nos curar e libertar, o Senhor tem um jeito certo para fazer as coisas. Primeiro, Ele desentulha a nossa vida. Arranca essas coisas que estão trancadas no armário da alma, as 7 chaves, não é? Ele arranca o pecado. Em seguida, Ele nos enche com seu Espírito. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Dentro de vós colocarei o meu Espírito. Por sua cruz, Jesus nos liberta do pecado. E porque ressuscitou, Ele tem o poder de dar o seu Espírito. E foi assim que Deus dispôs as coisas. De modo que para sermos cheios da sua vida, cheios do seu Espírito, é indispensável que se realize antes a nossa libertação. Tem ordem para fazer as coisas. Devemos deixar para trás a escuridão em que vivíamos, os erros a que estávamos acostumados, deixar a vida de pecado, na qual éramos mantidos em cativeiro para morrer, e então entrar na luz, onde reina o único Senhor que tem o poder de nos dar a vida. Sendo assim, o Espírito Santo primeiro limpa a casa. Está vendo? Primeiro limpa a casa em que Ele vai habitar, pois não entra em alma perversa, nem mora num corpo que se abandonou à devassidão. Márcio, onde é que está isso? Na Bíblia, isso está no livro Na Presença do Deus Vivo, mas na Bíblia está no livro de Sabedoria, capítulo 1, versículo 4. Diga para mim, é ou não é importante que nós mergulhemos de cabeça nessa graça que será a quaresma, que será a libertação para você, será a resposta de Deus para você, direção para a sua vida. E quando eu digo para a sua, porque você está me ouvindo, mas eu estou falando para mim também. Esse vai ser o nosso retiro na presença do Deus vivo. Então, se você ainda não tem o seu, a minha sugestão é que você o adquira hoje, para, fazendo o seu pedido, ele chegar na sua casa, para que no primeiro dia da quaresma ele esteja em suas mãos, porque serão 40 dias
Deixa eu até dar uma ajeitadinha melhor nele aqui, ó. Aqui, ó. Serão 40 dias, pode mostrar agora, que nós estaremos na presença desse Deus vivo, que tem muitas graças a nos conceder. Muita coisa boa para fazer na sua vida também. Não deixe para a última hora. Qual o endereço? loja.cançãonova.com. E quero aproveitar também e cumprimentar os nossos câmeras aqui, o Celso, o Zé, o Felipe e todos que estão ali no Twitter também e que estão levando até você o Sorrindo para a Vida. Vamos para a frase do dia? Deus quer falar conosco também através do nosso querido pai fundador, Padre Jonas Abib. Fé não é agir naquilo que é seguro, mas é caminhar onde não vemos caminho. Você entendeu o que é fé? Vou repetir. Fé não é agir naquilo que é seguro, mas é caminhar onde não vemos caminho. O Flavinho vai cantar para nós, mas eu quero também dar um bom dia especial para a Célia, nossa irmã de comunidade que está aqui, que está vivendo da fé nesses 3 anos. Esteve cuidando do seu pai em casa, está há 3 anos na casa dela de licença, cuidando da sua mãezinha que está com AVC. E ela está vivendo da fé, não é? Está vivendo cada dia pela fé e ela testemunhou para mim. Patrícia, você não imagina como Sorrindo para a Vida me sustenta cada manhã lá na minha casa, com a minha mãezinha, com o meu irmão. Então, querida, aguenta firme. O Padre Jonas diria isso para você agora, né? Aguenta firme, Célia. E aguenta firme você, meu irmão, minha irmã. Caminhe pela fé, não é, Flavinho? É isso. Canção Nova, enquanto obra de Deus, carisma que move a obra e move os seus missionários, não é simples poesia, né? Não é uma teoria, é prática. É o carisma vivido no dia a dia. O Padre Jonas mostrou isso ao longo de toda a sua vida, o que é caminhar em fé. Né? Caminhar em fé, ele ensinava você colocar o pé e depois Deus colocar a mão. Porque se você coloca o pé já num lugar que tem segurança, isso não é fé. Né? Isso é previdência, né? Não é providência. Providência você espera em Deus, previdência você se prepara. E a Canção Nova sempre caminhou assim. E bendito seja Deus porque você faz parte de toda essa dinâmica espiritual que o carisma Canção Nova proporciona para nós, cada um na sua dimensão, cada um na sua realidade. A Canção Nova ela não é uniformidade, você, família Canção Nova, não está inserido numa uniformidade, é uma diversidade, cada um tem a sua dinâmica, cada um tem a sua luta, a sua tempestade para enfrentar, tem a sua turbulência para enfrentar, os desafios, mas é o mesmo carisma que nos move nessa certeza, é a fé que nos faz buscar a Deus em todas as circunstâncias e criar com Ele essa intimidade. Isso é oração. E a palavra que o Márcio vai nos trazer hoje também vai nos ajudar a entender isso, a ter a intimidade com Deus, porque só caminha em fé quem é íntimo de Deus. Quem não confia em Deus, quem não tem intimidade com Deus, quem não constrói uma história com Deus, só vive da previdência, não consegue caminhar na providência de Deus. E eu quero convidar você a fazer essa experiência agora, clamar o Espírito Santo sobre você, sobre a sua vida, para que o Espírito Santo conceda a nós, nesse dia, essas 2 graças, esses 2 dons, o dom da fé e o dom da intimidade com Deus, o dom da oração. Vá pedindo isso agora, vem Espírito Santo de Deus, ajuda-me Espírito Santo, fortalece-me nessa manhã, vem Espírito Santo tirar de nós toda distração, vem Espírito Santo de Deus preparar o nosso coração, e dá-nos já também, Espírito Santo, a graça dessa intimidade com Deus, a graça da fé, do dom da fé, e caminhando pela fé, e caminhando na fé, termos essa intimidade com Deus, porque tudo pode ser mudado pela força da oração. Coloca a mão no seu coração e diga isso: eu creio, Senhor. Eu creio, pela Senhor. Força do Teu Espírito, eu creio que tudo pode ser mudado pela força da oração. Concede-nos essa graça nessa manhã, Senhor. E com toda a confiança, preparando o nosso coração, cantemos juntos assim. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Abre os seus braços, diga: tenha fé, acredite no poder de Deus,
no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus, tudo pode ser mudado. Creia nisso, proclame. Pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado. Pela força da oração. E por um instante ore no Espírito então, porque é o Espírito Santo quem nos convence dessa verdade de fé. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Por isso vem, Espírito Santo, derrama-te sobre nós como em Pentecostes. Encha-nos, Espírito Santo, dos dons e dos carismas que necessitamos, desde o dom menor, que é esse de orar em línguas, passando pelo dom da fé, até o dom do amor. Espírito Santo, enche-nos da tua presença, prepara-nos. Mais uma vez nós te pedimos, tira de nós toda distração e encha-nos, Espírito Santo, dessa disposição para a palavra de Deus. Nós temos fome, temos sede e necessidade da palavra de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você que está nos sintonizando agora, para você abrir aí na sua Bíblia, se você assim o quiser, a passagem está em Lucas capítulo 18, versículos do 1 ao 8, abra aí na sua Bíblia. Enquanto você vai abrindo a Sagrada Escritura, quero fazer um convite para você. Quero convidar você para irmos juntos numa peregrinação que vai acontecer em 2 países dos mais católicos do mundo, que é Portugal e Espanha. Ali no norte de Portugal, gente, que é um dos lugares que nós vamos visitar, quantos santos se fizeram ali, né? Santos que você conhece, santos que são venerados aqui também no Brasil. É um lugar de onde nós recebemos a nossa fé católica. Quando eu morava em Portugal, eu tive a oportunidade de ir conhecendo um pouquinho mais. Em um dos lugares que nós vamos visitar, que é Braga. Braga é a sé das Espanhas, é a diocese primaz das Espanhas. Como assim das Espanhas? A diocese primaz da Espanha não está na Espanha, está em Portugal. E tudo indica que essa diocese foi fundada por Paulo, nas visitas que ele fez às Espanhas e que estão apontadas na Bíblia. Então, é antiguíssima. E é um lugar maravilhoso para se visitar, para se rezar, para se conhecer a fé cristã. E é uma viagem muito gostosa, porque nós podemos fazê-la tranquilamente, descer nos lugares, rezar, sabe? É muito boa. E quando entrarmos na Espanha, entre tantos lugares que nós vamos visitar ali onde há a devoção de Nossa Senhora do Pilar. Porque nas evangelizações que São Tiago fez pela Europa, quando ele encontrou grande hostilidade ali a evangelização, porque não foi fácil a evangelização da Europa por meio dos apóstolos e dos cristãos, não, viu? Não pense você que a Europa, berço da fé católica, é tranquilo. Não, custou sangue de muitos mártires. E quando São Tiago estava meio desanimado, Nossa Senhora apareceu para ele sobre um pilar, confirmando seu ministério, confirmando a direção daquela evangelização. E assim ele pôde se determinar naquilo que ele estava fazendo. Então eu gostaria que nós fôssemos juntos. A saída vai ser no dia 15 de setembro desse ano, 2026. Dia 15 de setembro, nós estaremos saindo nesta peregrinação. Padre Fabiano, eu, a Rose e você, tá certo? Você entra em contato com a Obra de Maria, através do telefone 0, código da operadora 12, 3186 2055.
para você já garantir a sua ida conosco. Vai ser uma alegria ter você com a gente nesses dias de oração, de encontro com Deus e conhecendo tantos lugares lindos, maravilhosos. Lucas capítulo 18, versículos do 1 ao 8. E assim nos diz a palavra de Deus. Marquei na sua Bíblia, eu já marco aqui na minha também. Dia 26. Diz assim: Jesus contou aos discípulos uma parábola. Para quê? Para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre. Vou ressaltar desde o início. Orar sempre, sem nunca desistir. Está prestando atenção? Jesus não contou uma historinha para distrair os apóstolos, para diverti-los, divertir os discípulos, para no meio do discurso ficar mais gostoso, mais ameno, né? Uma historinha, ela faz um carinho na gente por dentro, não. Esta parábola que Jesus contou, ela tinha um objetivo muito claro para eles e para você, porque esta palavra de Deus é para mim e para você nesta manhã. E diz: Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Você o segue? Você acredita nele? Então essa parábola ele está contando também para você. Para quê? Para mostrar a necessidade de orar sempre. Orar quando? Sempre. E para que não haja nenhuma dúvida, tem uma vírgula e continua. Orar sempre, sem nunca desistir. Não é orar sempre de maneira aleatória, nunca deixar de rezar. Não é isso que a palavra está dizendo, não. É de orar sempre por uma causa. De não desistir da oração por aquela causa, até que se tenha alcançado o objetivo e se tenha tido uma resposta de Deus. Isso aqui se aplica a cada causa da sua vida. Tanto que a parábola não vai falar sobre orar indefinidamente, orar como parte da sua rotina. Não, é uma situação concreta. Diz assim, olha, numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz e lhe pedia: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, o juiz pensou: não temo a Deus e não respeito ninguém, mas esta viúva já está me importunando. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha por fim a me agredir. E o Senhor acrescentou, e o Senhor Jesus acrescentou: escutai bem o que diz esse juiz iníquo. O que é que diz o juiz iníquo? Essa viúva está me importunando, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha por fim a me agredir. Escutai bem o que diz esse juiz iníquo. E Deus? Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que esta palavra termina dizendo: o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Porque sem fé não tem oração. Quem não crê que vai receber o que pede, não pede. E se pede, pede de qualquer jeito.
é uma oração que não tem força. Você ouviu o que disse Jesus? Como é que nós devemos orar sem nunca desistir? Está aqui, ó, a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Se você me perguntar, Márcio, até quando eu devo orar por uma questão? Sempre, sem nunca desistir. Até quando? Até que ela se resolva. Ou até que você tenha da parte de Deus uma resposta quanto a ela. E a gente sente no coração. A gente sente que a resposta veio. A gente sente, a gente percebe que a nossa oração atingiu o céu, porque o Espírito Santo nos confirma, nos dá uma paz, nos dá uma alegria, nos dá uma certeza que quanto àquela questão está resolvido, mesmo que você ainda não tenha visto o fim da história. Você já sabe, porque Deus, de alguma maneira, lhe mostrou que essa questão já encontrou resposta positiva, que você pode ficar em paz. Mas às vezes também o Senhor nos concede a paz de orientar os nossos esforços numa outra direção, porque aquilo que nós pedimos, Deus já nos mostrou que vai nos responder de uma outra maneira. Às vezes o Senhor nos responde nos levando para outro caminho. Às vezes o Senhor tira aquele problema da nossa vida e às vezes o Senhor nos tira daquele problema. Há momentos em que a gente chega para Deus e diz, Senhor, é um problema muito grande para mim, eu não consigo resolver. Está acabando comigo, está me destruindo, está tirando a minha paz, está me enchendo de angústia, de tristeza. Eu quero tanto resolver essa situação, mas não depende só de mim, os meus esforços já foram todos empenhados, o que eu sabia fazer eu já fiz. Senhor, agora não me resta mais nada. Meu Deus, me ajuda com esta questão, me ajuda a resolver esse problema. E aí Deus, em vez de ajudar você a resolver esse problema, Ele diz, eu te entendo, meu filho, eu te entendo, minha filha, mas eu já tomei uma decisão. Eu não vou tirar esse problema da sua vida, eu vou tirar você deste problema e desta situação. E às vezes Deus nos leva para outras bandas, Deus nos leva para outro caminho, Deus nos ocupa de outras pessoas, Deus nos dá outra tarefa, Deus nos faz chegar ao nosso objetivo por um caminho completamente diferente. E isso também é resposta. Aí você vai poder dizer com alegria, Deus não fez o que eu pedi, mas me atendeu nesta situação. E por um meio que eu não imaginava, o Senhor me atendeu e o Senhor me libertou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, duro é quando a pessoa fica recalcitrando e não se deixa conduzir por Deus. O Senhor quer tirá-la daquela situação sufocante, angustiante, mas não, ela fica as quatro patas no lugar e não tem quem arraste dali, entende? É como diz a palavra, duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Sabe, o que é o aguilhão? É o ferrão que você chucha a vaca para ela poder andar, quando ela não quer. E se ela recalcitra, se ela joga o corpo contra o aguilhão, é duro para ela, machuca. Então, por que a palavra de Deus diz isso? Porque às vezes Deus está nos cutucando, quase que nos ferroando numa direção, para a gente não cair num buraco, para a gente não cair num abismo, e a gente recalcitra. Não, o Senhor responderá sempre. Então você não pode desistir da questão até que ela se resolva, ou até que a resposta venha. De uma maneira ou de outra, o Senhor te responderá. E olha, Deus coloca aos nossos olhos até os exemplos mais simples, que apesar da sua simplicidade, eles nos ensinam muito. Você já prestou atenção no que faz uma formiga? Se você não prestou, você precisa prestar. Outro dia eu estava lendo e vendo uma pessoa contando que ela foi obrigada por alguma questão, sabe, a se esconder.
Então teve que ficar ali abrigada dos seus inimigos que a estavam perseguindo. Então teve que ficar quietinha num canto e calada. E ali parada durante muito tempo, o tédio vai tomando conta. Então ela procurou algo para se distrair. E de repente os olhos dela bateram sobre uma formiga que determinadamente carregava um grão de arroz muito maior do que ela, parede acima. E ela teve a oportunidade de contar quantas tentativas essa formiga fez de pegar um peso maior do que era o dela e carregar parede acima. 90 graus de inclinação. E a pessoa contou 58 tentativas frustradas. 58 vezes o grãozinho escapava, caía, ela voltava, pegava de novo, e assim ela recomeçava do zero, até que por fim, na 59ª vez, ela conseguiu levar aquele grãozinho e colocar no buraquinho por onde ela ia seguir até o ninho delas, provavelmente, até o formigueiro. E olhando aquela determinação incansável daquela formiga, a pessoa se encheu de coragem e se determinou o que ela precisava fazer. Então eu digo para você, não é? Muitas vezes nós temos que fazer assim, fazer como essa formiga que não desistiu na 58ª vez, mas foi até o limite do que ela podia suportar para atingir aquilo que ela queria. Ela perseverou até quando? Até alcançar o objetivo. E se o grão tivesse caído mais uma vez, ela teria voltado, buscado, porque não tem outra opção. É preciso atingir o objetivo. E na vida da gente tem objetivos dos quais a gente não pode abrir mão. A nossa santidade, porque a santidade é o caminho para o céu. Olha, ninguém caminha em direção ao céu sendo perverso. A caminhada em direção ao céu tem nome, santidade. Tudo que você faz de bom, de generoso, de amoroso, de útil, de santo, de belo, é santidade. Sabe, a pessoa que você acolhe sem ter obrigação de fazê-lo, é santidade isso. Sabe, você emprestar o seu colo para alguém que você às vezes nem conhece muito, dar colo no sentido de dar alento, de dar consolo para uma pessoa que está sofrendo, isso é santidade, isso santifica você. Você sabia? A sua determinação todos os dias em sair de casa, trabalhar para trazer o sustento para a sua família, isso é santidade. Ah, Márcio, eu não saio para trabalhar, mas todos os dias se levantando, cuidando da casa, cuidando das pessoas, transformando o seu esforço em gesto de amor, num cafezinho quentinho, numa comida bem preparada, numa cama arrumada, nos trabalhos domésticos que você faz e que não são poucos e que cansam, viu? Quem acha que serviço de casa não cansa é porque não faz. Se fizer, vai descobrir o quanto cansa. E a sua determinação em fazer isso todos os dias, por vezes enfrentando uma rotina entediante, enfadonha, porque alguém tem que fazer. Isso é santidade. E até quando que nós devemos persistir nisso? Sempre, sem nunca desistir da família da gente. Até quando eu devo suportar viver nesta família? Sempre, sem nunca desistir. Não desistir de você, do projeto que Deus tem para a sua vida, do projeto de Deus que é você. Persistir sempre, sem nunca desanimar, até alcançar o objetivo. Nós precisamos ter esse tipo de coragem, meus queridos, e esse tipo de determinação, porque quando a gente assume como desculpa para não rezar, não é? Porque a palavra está falando da oração e da determinação em rezar, se aplica a todas as outras coisas da nossa vida.
Mas a palavra está tratando do mais importante. Você está dizendo, Márcio, que o mais importante é rezar o mais importante. Por quê? Porque tem muita coisa importante na nossa vida que a gente nota que está fazendo, mas a gente só está fazendo o que a gente nota por causa de uma coisa que a gente faz sem notar. O quê? Respirar. Você nem percebe que você está respirando. Mas experimenta ficar sem para você ver se você consegue. Experimenta ficar sem respirar para você entender aonde você vai chegar com seus esforços, com a sua determinação, com a sua coragem, com seus projetos, se você não respira. A lugar nenhum você vai cair morto. A mesma coisa acontece com uma pessoa que não reza. A oração é a respiração da alma. Por isso que tem muita gente que está morta interiormente. Porque se desligou de Deus. Porque desligou a sua amizade com Deus. E aí não tem força mesmo. E aí não tem vitalidade mesmo, não é? E tem muita gente que arruma pretexto para não rezar, dizendo, né? Assume como desculpa para não rezar o fato de que no passado rezou e as suas orações não foram atendidas. Gente, quando nós damos como desculpa que não vamos rezar porque não adianta nada, porque a gente já rezou outras vezes e a nossa oração não foi escutada, esse discurso mostra que a nossa oração não está apoiada na fé. O que o Padre Jonas disse para nós nesse dia de hoje? Fé não é agir naquilo que está garantido, naquilo que é seguro, naquilo que é palpável, naquilo que eu controlo, mas é caminhar onde não vemos caminho. Repito aqui, fé não é agir naquilo que é seguro, mas é caminhar onde não vemos caminho. Então, quando eu dou por desculpa, eu não vou rezar porque eu já rezei e Deus não me atendeu, a minha oração não está apoiada na fé. Ela está apoiada nos meus desejos. Ela está apoiada nas determinações que eu dou a Deus. Está apoiada nos meus caprichos. Está acompanhada na minha concepção equivocada do que é certo e errado nessa vida. Porque tem muita gente que está revoltada com Deus, porque a vida não é do jeito que elas gostariam que fosse. Não perdoam a Deus, porque na concepção que elas têm, a vida deveria ser de uma outra maneira, e as coisas que aconteceram na sua história de vida deveriam se dar de outra forma. Só que qual forma? Quando a gente está nos encontros de oração, às vezes a gente faz uma dinâmica que é: escolha uma pessoa que está perto de você e troca uma informação com esta pessoa. Você vai ouvir dela, mas também vai dizer para ela. Se você pudesse pedir hoje uma única coisa a Deus, uma única, com a certeza de que Deus lhe atenderia, que coisa seria essa? Tem gente que gasta 5, 10 minutos e não consegue responder. Quer uma coisa só? Você tem que escolher o mais importante. E muitas vezes nesta hora as pessoas topam com a dura realidade de descobrir que não sabem de verdade o que quer. A gente às vezes não sabe o que quer, mas quer dizer para Deus como é que Ele deve fazer o serviço dele. Não é assim, gente. Para quem reza com fé, a falta de resposta é apenas um sinal de que a resposta está chegando. Porque se você está rezando e a resposta ainda não veio, suas orações anteriores não foram ignoradas. Amigo, a resposta está vindo. E ela está mais perto agora do que quando nós começamos a orar. A pessoa que desiste no meio do caminho, ela é igual uma pessoa que comprou uma terra, porque ali sabe-se que tem minério de ouro ali. E ela compra, e ela escava, e ela escava, e ela escava, e depois de um tempo escavando,
a terra está cheia de buracos, ela desiste porque ela escavou e nunca encontrou, aí ela vende a terra a preço de banana. E a pessoa que comprou resolve continuar a escavar justamente nos buracos que a outra já tinha começado. E mal começa, a pessoa encontra as pepitas de ouro 1 metro mais fundo, 50 centímetros mais fundo. A pessoa estava quase chegando, mas desistiu no meio do caminho. Você pode até dizer assim: olha, Márcio, isso aí, olha, é um truque para ajudar as pessoas a ficarem sempre se determinando a fazer as coisas. Se fosse eu a dizer para você, eu ia te dar toda a razão de chegar a essa conclusão. Mas não sou eu quem estou dizendo. E a nossa confiança não está simplesmente nesta palavra. A nossa confiança está naquele que disse. A nossa confiança está em Jesus, nosso Senhor. Não sou eu quem está te dizendo, mas estou repetindo para você o que o Senhor Jesus diz para mim e para cada um de nós. A importância de orar sempre, sem nunca desistir. Então você está dizendo para mim que eu não devo desistir de rezar por essa questão? Estou dizendo para você com todas as letras: não desista de orar por esta questão. Qual é o seu limite, a sua meta, a sua linha de chegada? Qual é a reta final e a linha de chegada para essa sua corrida que já está mais do que uma maratona? A sua linha de chegada é quando a situação se resolver ou quando você tiver de Deus a resposta. Antes disso, de jeito nenhum. Olha, são inúmeros os testemunhos. Os testemunhos são incontáveis, inúmeros testemunhos, dentro da Sagrada Escritura e fora da Sagrada Escritura, na vida dos santos, na vida de muitos homens e mulheres de fé. Os testemunhos são inúmeros de que a oração que não persevera, a oração que não persevera, a oração que não insiste, a oração que não se renova mais e mais, se alimentando da força das orações anteriores, não é a oração que prevalece. Repito para você: a oração que não persevera, a oração que não insiste, a oração que não se renova mais e mais, se alimentando da oração de ontem, da oração de antes de ontem, da oração de antes de ontem, e assim nós poderíamos citar aqui muitas outras situações, da oração que se alimenta das orações que nós oramos e fomos atendidos. Porque às vezes é importante, quando a gente está rezando, lembrar dos impossíveis que Deus nos concedeu, lembrar dos livramentos que nós obtivemos, lembrarmos das curas que nós alcançamos, cura interior, cura na nossa mente, cura no nosso físico. É importante, às vezes, na oração, nós nos lembrarmos daquela conversão que aconteceu, por meio da intercessão de longos anos em favor daquela pessoa, do arrependimento daquele que teve na hora da morte, e você sabe que foi fruto de oração, até da resposta material que chegou, da casa que foi comprada, do carro que alcançou, do trabalho que se obteve, das cartinhas que eu recebi, que a Gil me entregou aqui. O pessoal que estava no ENF deixou algumas cartinhas, uma delas estava aqui dizendo: povo que veio do norte, do Amazonas. No ano passado, quando teve o ENF, a oração de uma delas é que o grupo de oração pudesse vir para viver juntos essa experiência, e eles conseguiram, vieram um grupo de oração para viver essa experiência aqui, e não só para conhecer a canção nova. Só que às vezes vai passando o tempo e nós vamos esquecendo as muitas respostas que nós obtivemos de Deus na nossa oração. A oração que não se alimenta da força das orações anteriores não é a oração que prevalece e que alcança a graça.
Não tem opção. Para vencer, não. Porque eu acho que para você a derrota, a desistência não é uma opção, tá certo? É isso mesmo? Então, para quem quer êxito, para quem quer saída, para quem quer vencer o mal, vencer a tribulação, para quem quer colaborar com os planos de Deus para a sua vida, a única direção é essa: perseverar sempre, sem jamais desistir, perseverar na oração. O Sapo vai gostar dessa. Tem um músico famoso chamado Rubinstein, e ele explicou uma coisa que, mesmo que o Sapo não conheça, o que ele explicou, o Sapo sabe muito bem. Ele dizia assim: se eu passo um dia sem praticar, ele disse, eu percebo a diferença. Se eu passo 2 dias, os meus amigos músicos percebem a diferença. Se eu passo 3 dias, o público nota a diferença. Você entendeu? Aplica isso à oração. Quando você passa um dia sem rezar, você nota a diferença. A não ser que você já esteja muito tempo sem rezar. Porque quem está coberto de lodo, gente, um lodo a mais, um lodo a menos, não é assim? Quem já está sujo, não é? Tem gente que diz, quem está na chuva é para se molhar. Já está molhado mesmo, né? Já tomou chuva até não aguentar mais. O que é um mergulho numa piscina para quem já está todo molhado? Não é assim? Quando você abandona a oração, você perde o sentimento da falta que é rezar. Você vai se esquecendo. Porque vai ficando tanto tempo longe dessa experiência que você perde a noção. Mas para quem reza todo dia, e se você é uma dessas pessoas, um dia sem rezar, você nota a diferença. 2 dias, as pessoas mais íntimas de você já começam a notar. 3 dias, amigo, todo mundo já percebe que houve um afastamento, um desligamento de Deus. É a perfeição que conduz à prática, sabe? A gente reza melhor rezando mais, se entregando a vida de oração. Então, para a gente ir encerrando aqui, então é continuar a acreditar. Você precisa continuar a acreditar. Quando eu digo você, esse você sou eu também, tá? Você precisa continuar a acreditar. Você precisa continuar a orar. Você precisa continuar a fazer a vontade de Deus. Até quando? Até alcançar o objetivo. Até terminar os seus dias nessa terra. Até que o Senhor te responda. Porque em qualquer profissão que a pessoa não pratique, a gente sabe o resultado que ela vai colher. Você é motorista, você nunca dirige? O dia que você for dirigir, você vai ver. Você é músico. Passa aí, quanto tempo, sabe, para você apanhar do violão se você ficar sem tocar? Todo dia. Mas vamos dizer assim, ó, um tempo mínimo, que aí você, todo mundo nota. Fala para mim. Se eu ficar 4 dias aqui sem treinar, uns 3, 4 dias, o Flavinho vai perceber. É mesmo? Vai perceber que o dedo está duro. Né? Você entendeu? O dedo endurece para quem toca a música. A alma endurece para quem não reza. Não tem outra opção. Então, em qualquer profissão que a pessoa não pratique, o resultado é perder a habilidade de praticar o que se faz e caminhar para o fracasso. Com a oração também é assim. Se nós aplicamos essa compreensão à nossa vida de oração, nós vamos ter êxito em tudo e nós vamos ser agradáveis a Deus. Então, nesta manhã, eu quero fazer um duplo convite a você. Para você tomar aqui agora 2 decisões. Uma delas é você decidir a nunca parar sem antes chegar ao fim e ter cumprido o seu propósito.
Eu preciso ter isso diante dos meus olhos. Nós temos que nos decidir a nunca parar sem antes chegar ao fim. Chegou ao fim? Não, então não vou parar. Quando é que eu vou descansar? Quando eu chegar lá. O céu nos espera. E no céu uma das coisas que nós vamos fazer é descansar. Até lá a vida é luta para a gente chegar no nosso propósito. Então isso é a primeira coisa que eu quero convidar você a fazer hoje, a retomar a sua coragem, a retomar o seu ânimo. E a outra coisa que eu quero desafiar você a fazer é a viver conosco esses 40 dias que nós vamos viver de retiro quaresmal. Se dê essa oportunidade. Márcio, não sei, não sou fiel. É principalmente para quem não é fiel. Eu tenho dificuldade de rezar. É principalmente para quem tem dificuldade de rezar esses 40 dias. A minha vida está de ponta cabeça. É principalmente para quem está com a vida de ponta cabeça que precisa arrumar. Dê essa chance a você. Se dê essa oportunidade. Olha, às vezes a gente desperdiça o nosso dinheiro com tanta coisa que não presta. Com cerveja, com cachaça, com cigarro, assinando streaming aí que mais faz mal pra gente do que bem, sabe, comendo coisa que só nos engorda e atrapalha a nossa saúde, muitas delas inclusive que o médico proibiu. Por que você não faz uma economiazinha e faz esse investimento em você? Vamos nos abandonar na presença desse Deus vivo. Aceita fazer conosco esse retiro? E faço isso com consciência muito tranquila. Todos os direitos desse livro, todos os direitos autorais já assinei, doei para a Canção Nova. Não ganho dinheiro com isso, mas ganho a oportunidade de, com você, nós nos colocarmos na presença de Deus e experimentarmos. Experimentar o quê? Que com persistência e confiança nós podemos vencer. Repita comigo: com persistência, e confiança, nós podemos vencer. Nós podemos vencer. Me permita dizer para você: com persistência e fé e confiança, você pode vencer. Você vai vencer de um jeito ou de outro. Pela oração nós podemos sempre vencer. Você acredita nesta palavra? Aqueles que acreditam nesta palavra digam glória a Deus. Glória a Deus. Aqueles que acreditam nesta palavra digam amém. Amém. Eu digo amém. Amém. E repito para você, encerrando, o que o Senhor Jesus acrescentou: escutai bem o que diz esse juiz iníquo, que atendeu a mulher para não ser importunado, não porque amava, não porque queria o bem dela, mas para ficar em paz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo, é Jesus dizendo, gente, eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem precisa encontrar quem tenha fé. Bata no seu peito e diga: Senhor, sou eu esta pessoa. Minha fé é pequena, mas eu creio em Ti. Senhor, eu confio em Ti. Minha fé, Senhor, é como uma chamazinha prestes a se apagar, mas ela está acesa, Senhor. E eu peço, aumenta a minha fé. Senhor, eu que estava desanimando de rezar, estou me animando agora, estou voltando ao meu compromisso de oração contigo, dizendo: pela graça de Deus, eu vou perseverar na minha amizade com o Senhor, eu vou perseverar na minha oração, mas mais ainda, eu vou perseverar na fé que me garante que meu Deus não me abandonará. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado seja, Senhor. O Catecismo da Igreja Católica, número 2744, diz: a oração é uma necessidade vital. O Padre Jonas Abib nos ensinou a transformar isso em prática na vida. E eu senti no meu coração de dizer isso para você. Não confunda práticas de piedade com vida de oração. Às vezes nós desanimamos porque não conseguimos ter as práticas de piedade em dia,
e não avançamos a nossa intimidade com Deus. É o contrário, quanto mais intimidade com Deus, mais eu vou me dedicar às práticas de piedade. Mas o essencial é a oração. Por isso, peça isso, como nós já estamos fazendo, essa graça pela fé. Peça: Senhor, dá-me essa graça. Dá-me a graça, Senhor, pela fé, de ter intimidade contigo, de confiar, Senhor, que pela força da oração todas as muralhas podem cair na minha vida, Senhor, porque eu creio na Tua promessa. Vai dizendo ao Senhor: eu creio na Tua palavra, Senhor, que me diz: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e a porta abrir-se-vos-á. Eu creio, Senhor, que a porta do teu coração vai se abrir agora. Diga ao Senhor isso com fé, diante da sua tribulação, diante da sua dificuldade, diante dessas muralhas que se levantaram diante de você, da sua família. Diga: eu creio que essas muralhas vão cair agora, Senhor, pela força da oração, porque o Senhor escuta o nosso clamor. Os seus ouvidos, Senhor, estão inclinados para ouvir o nosso clamor, Senhor, que brota agora do nosso coração. Eu creio, Senhor, que essa promessa vai se cumprir. E diga isso: nenhum mal vai resistir. Cante comigo assim: nenhum mal vai resistir. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Mais uma vez, diga: nenhum mal irá resistir. Nenhum mal irá resistir. E os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Levanta os seus braços, cante com força. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão. Confie, creia e proclame com mais força: se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. Ele escuta o seu clamor, a sua súplica. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. E clame agora, peça. Esse é o momento, essa é a hora da graça para você, meu irmão, minha irmã. Esse é o momento de você pedir um milagre que você tanto esperou e que talvez você desistiu, que talvez você desanimou, como o Márcio nos trouxe hoje. Você desistiu de orar por essa pessoa, você desistiu de orar por essa situação, por essa questão que para você era impossível. Humanamente é impossível, mas para o nosso Deus não é. Então entregue agora, entregue, peça ao Senhor esta graça, a graça de perseverar, de persistir na oração, de não desistir, de não desanimar na área da saúde, nas dívidas em que você se encontra, neste desemprego, nessa situação delicada que o seu casamento se encontra, que o seu filho se encontra, que o seu marido se encontra hoje. Não desista, meu irmão, não desanime, minha irmã, clame, peça, persista, bata na porta do coração de Deus através da sua oração. E ore agora no Espírito e clame, deixe o Espírito Santo agora pedir através de você. Ele também que sonda o seu coração, ele agora suplica ao Senhor pelas suas necessidades, porque muitas vezes nós não sabemos nem o que pedir, não é verdade? Mas o Espírito Santo que nos sonda sabe o que nós necessitamos. Shiri alamandara labari alabarie, candara labario, chandara labario, candara labaria alabarie, candara larie, candara lario. Dá-nos a docilidade, Espírito Santo, docilidade na oração. Quebranta o nosso coração, tira toda arrogância, toda prepotência. Dá-nos um coração simples, manso e humilde, como o coração de Jesus. E tinha intimidade com o Pai. Nós queremos, Espírito Santo, essa fé que nos leva a essa intimidade com Deus. Vem, Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, essa docilidade. Nós pedimos essa graça, Senhor, de como Maria, ser uma mulher, um homem orante, constantemente.
Com certeza Nossa Senhora fazia tudo em constante oração e constante confiança em Deus. Você vai alcançar, como o Senhor prometeu aqui. Eu vos digo que Deus lhes fará justiça, bem depressa. Olha que promessa maravilhosa. Toma posse hoje. Confia no Senhor. Amém. E vamos acolher tantos também que estão ali junto com a gente, perseverando na oração e confiando. É verdade, orar sempre, sem jamais desistir. Direcionamento de Deus para nós no dia de hoje, resposta de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada a você que rezou com a gente, que participa dia após dia aqui do nosso Sorrindo para a Vida e já está nos ajudando no projeto da Minha Almas. Quero mandar um abraço para sua xará, Patrícia. Aí. Patrícia Pereira, ela diz, Val, Beijo estou fazendo tudo que posso. Ontem no almoço com as minhas irmãs, eu consegui um pouquinho para que eu pudesse fazer um Pix com muito amor e carinho. Ô, gente, almoço de domingo em família e ela motivando todo mundo a ajudar a Canção Nova. Já enviou aqui também o algo a mais dela. Muitíssimo obrigada. Também quero abraçar com todo carinho. Tem uma pessoa que ela disse assim, olha, bom dia, povo lindo. Não precisa dizer o meu nome, tá bom? Tá combinado. Ela já deixou aqui também a participação dela, também o algo a mais. A Jaque está aqui também, deixa eu ver, Sabrina está aqui participando conosco. Regina também deixou aqui a participação dela, obrigada. O Marcílio Costa, ele diz assim, Val, bom dia. Seguindo a ideia da nossa irmã da semana passada, eu estou fazendo o Pix 10, mas eu fiz um Pix, na verdade, de R$20. É o meu e da minha esposa Verinha. Sou sócio há mais de 20 anos e não podemos parar de ajudar esta obra. Ok, muitíssimo obrigada. Foi a Sueli Comarim, né? Na semana passada ela falou, vamos fazer o Pix 10 para ajudar a Canção Nova. O Neval deixou, a Alta também deixou aqui a participação dela. E eu trago o testemunho da graça de Deus, porque de fato o Márcio disse na pregação e é assim. Nós precisamos recordar os feitos do Senhor em nossas vidas, não é? A oração é importante, a pregação da palavra, mas quando a gente se recorda dos impossíveis que Deus realiza, isso é tão importante quanto. Porque então, é evangelho na vida da gente, né? não é, Márcio? Atualizado. Os testemunhos da ação de Jesus na nossa vida, é Deus agindo na nossa vida hoje, é evangelho. Evangelho escrito não nas páginas da Bíblia, mas em tábuas de carne, como diz a palavra de Deus, escritos no nosso coração. Muito bom. Isso mesmo, e esse foi em tábuas de carne mesmo, foi no útero de uma pessoa que ela partilha com a gente. Ela diz, a paz, me chamo Bruna, tenho 36 anos e sou mãe de 3. Primeiramente, quero dizer que todas as minhas manhãs se tornam mais abençoadas e iluminadas graças às palavras de vocês. O meu testemunho é o seguinte, eu tenho um filho que é uma bênção. Eu engravidei em 2020, porém em poucos dias eu sofri um aborto espontâneo. Eram poucas semanas, mas vocês não sabem a dor que isso me causou. Como dói essa perda. Era um sonho e eu perdi. Eu então, como aprendi com vocês, o batizei na intenção como Rafael. Uns anos antes, eu estava rezando e pedindo que Deus me mostrasse alguma coisa, que Ele falasse ao meu coração. E foi aí que eu achei a Canção Nova. Que bênção que foi na minha vida. Estava num programa o André Florencio e ele disse que uma mulher que havia sofrido um aborto espontâneo, Deus já estava curando o útero dela e o fazendo florir. Eu tomei posse, chorei muito. Senti que aquela mensagem era para mim e eu engravidei. E eu estou celebrando os 4 aninhos de idade do meu filho. Louvado seja Deus por vocês que foram esta providência. Deus nunca atrasa, Ele faz as coisas no tempo dele. E por isso que eu digo em alto e bom som, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Muito obrigada por seja esse Deus. testemunho lindo.
E olha só, gente, não tem como a gente não se alegrar com aquele que é visitado por Deus. Eu quero partilhar com você a realidade do projeto da Almas, que é o que mantém todo o sistema Canção Nova evangelizando 24 horas por dia. Hoje, nós alcançamos 55%. Gente, para pensar, hoje é dia 26. Estão faltando aí, olha, 45% está faltando ainda. E temos apenas 5 dias úteis. Então, o percentual diário ele está alto, 9% ao dia. Mas nós somos uma grande família, a família Canção Nova. E hoje a gente reforça para você um meio bem prático de você ajudar, que é o Pix. pix.doação@cançãonova.com. Tudo minúsculo, tá? Sem acento, sem cedilha. Para você que está pela rádio, Pix se escreve PIX. pix.doação@cançãonova.com. A Canção Nova todos os dias traz testemunhos para você maravilhosos, de pessoas que são transformadas e tocadas profundamente pela graça de Deus, pela palavra, como essa que foi proclamada. E eu tenho certeza que muitas pessoas foram tocadas hoje. Você foi tocado pela palavra hoje? Ajude a Canção Nova. E mais do que isso, propague, não é, Márcio? Opa, é isso mesmo. Porque às vezes o que falta para uma pessoa mudar a vida e se encontrar com Deus é uma indicação sua. Muitas vezes na minha vida, Patrícia, quando eu tinha 14, 15 anos, eu não sabia nem abrir a Bíblia direito, já participava do grupo de oração. Não vou nem dizer que eu não sabia abrir a Bíblia direito, eu nem tinha a Bíblia, não tinha. A minha maneira de evangelizar, sabe como era? Quarta-feira vai ter o grupo de oração, vamos comigo. Participa do grupo na quarta, participa do grupo na sexta. Perto da sua casa tem um grupo de oração. Lá na paróquia São José, na quinta-feira. Era assim que eu ia evangelizando. E às vezes você acha que não está fazendo diferença o que você faz ao indicar a Canção Nova. E pode ser o começo da mudança completa na vida de alguém, tá certo? Começa a Patrícia, nossa irmã em Cristo, um almoço de domingo em família. Isso. Você tá vendo? Fez uma recata ali, né? Fala da Canção Nova, ajuda na missão de evangelizar. É assim mesmo que a gente vai crescendo e experimentando a graça de Deus. É como o Patrícia... exemplo que você trouxe, a formiguinha, né? Formiguinha. Somos as formiguinhas. Patrícia apontou aqui pra gente um meio que é o Pix. Talvez você já tenha ajudado, talvez você já tenha feito o Pix. Quando você adquire os materiais de evangelização, estamos insistindo no livro A Presença do Deus Vivo por causa do tempo. Isso. Nós já estamos chegando na quaresma. Quando você adquire o livro hoje e mais os materiais de evangelização que você já está se preparando para adquirir, entra direto também para ajudar o projeto da Almas. Então, passa ali em loja.cançãonova.com, faça o seu pedido. Ah, mas se eu comprar, Márcio, eu não consigo me conter, eu vou começar a ler. Maravilhoso, é isso mesmo que é para você fazer. E depois a gente retoma. Gente, já passamos aqui o tempo, né? Mas quero agradecer a todos, quero agradecer Val, obrigada, querida. Até Deus amanhã, abençoe, meus irmãos. Até amanhã, Muito se Deus obrigado, quiser. Patrícia. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, não se esqueça, Obrigada. pix.doação@cançãonova.com. É o essencial hoje. Isso, sapo, obrigada. Amanhã, né? Até amanhã, se Deus quiser, cantando. Vamos lá. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus.